Bom dia, meus amores. Tudo bem? Vamos lá. Capítulo 10, classes de palavra numeral. Nós já vimos substantivo, artigo, nós já vimos adjetivo. Agora nós vamos para numeral, né? Qual é o conceito de numeral? É o nome... Agora voltou aqui a funcionar porque eu botei um F5 aqui, aí deu jeito. Vamos embora. Numeral é o nome que se dá a uma classe de palavras usada para identificar quantidade por meio de números. Nós temos, alguns indicadores, algumas palavras também que nos remetem à quantidade. Muito, pouco, bastante, vários, quanto, quantos. Essas palavras, porém, não têm propriedade de numerais, ou seja, quantificar por meio de números. Os números subdivididos em frações podem indicar com muita exatidão a quantidade de coisas, pessoas, horas e temperatura. Entre as características mais marcantes dos numerais, com certeza é a exatidão, e daí provém muitas outras decorrências. A precisão é decisiva em certas situações. Basta imaginar uma receita culinária ou uma fórmula química para ter noção dessa importância desse serviço quanto a essa classe. O agricultor, por exemplo, ao aplicar determinado inseticida, não pode confiar em fórmulas imprecisas. Compare as seguintes instruções. Mistura um punhado, uma boa porção, de quanto em quanto. Olha a diferença que é: misture 10 gramas, 1 litro d'água, de 30 em 30 minutos. Então, vocês reparem que essa colocação aqui, a primeira é imprecisa. E a segunda, ela já te dá uma precisão, uma exatidão. E o número precisa disso. Não pode ser de qualquer maneira. Nossa, olha o barulho. Assim são com as receitas. Olha, aqui tem uma receita, tá? E um meio, 125 gramas, uma colher, 60 gramas, 90 gramas, um quarto de xícara, 3 ovos, uma pitada. Uma pitada já é uma coisa mais imprecisa, né? 3/4 da xícara, mas aqui já vem dizendo, tanto aqui quanto aqui, quantidade de gramas, e 6 xícaras, no caso aqui é litro, né? Porque é caldo, então faz a referência a litro, tá? Mas vamos ter em mente que número tem que ser preciso. O numeral. Do ponto de vista semântico, o que é semântico? Significado. É a palavra que quantifica os seres ou o lugar onde se ocupa numa sequência ordenada. Apenas 2 casos ocorreram, apenas o segundo caso ocorreu. 1, 2, 3, 4. Numeral, numerais, cardinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Numerais, ordinais, ordem. Aqui, outra, agora do sentido sintático. A palavra adjetiva, quando modifica o substantivo. Então, eu vou modificar o substantivo. O juiz expulsou 2 jogadores. Eu modifiquei o substantivo. O substantivo está aqui, 2, eu modifiquei. Ou a palavra substantivada, substantiva, que vai ser o quê? Vai estar no lugar. Esse aqui vem junto, e aí modifica, e esse aqui vem no lugar, tá? É usado como referência a um substantivo particularizado. 2 mais 2 são 4. Mas não fala 2 mais 2 o quê? São 4 o quê? Tá? Então, 2, numeral, 2, numeral, 4, numeral, tá? Do ponto de vista morfológico,
comportamento dos numerais não é uniforme, ele varia conforme os seus subtipos. Por exemplo, a gente tem classificação dos numerais. Primeiro, cardinal. É o que eu falei. 1, 2, 3, 4 é a quantidade. Depois, ordinal. Aí eu falei, ordem, sequência. Aqui, ó, sequência, numa determinada sequência. Terceiro, multiplicativo, vai indicar quantas vezes uma quantidade é multiplicada. Depois, fracionário, aí já vem para fração, já vem para divisão, para ver quantas partes é dividida. Tá? Então, os agricultores só colheram 1/3 das sementes. Olha aqui, ó, 1/3. Aqui, triplo. Aqui, 100. E aqui, o quarto botão. Vamos agora para numeral cardinal. Uma explicação do numeral